Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Antes de falar sobre o nosso vídeo, eu quero convidar vocês para o dia 4 de outubro, às 19 horas, que eu vou participar de um podcast. No Spotify, vocês podem escutar quando quiserem, o nome é MD3 Podcast. Vou deixar tudo bem certinho aqui na descrição do vídeo, tá? Não se preocupem. Mas quando a gente estiver gravando o bate-papo, vai ser transmitido pela Twitch, pelo BRS TV Live, lá na Twitch mesmo. Também vou deixar o link. Então convido vocês, dia 4 de outubro, às 19 horas, e aí vocês podem comentar bastante lá na Twitch pra gente conversar. Eu vou relembrando vocês quando estiver mais perto lá pelo Instagram do Dicas, não se esqueçam de seguir, porque é por lá que eu vou me comunicando com vocês em tempo real. E é isso, tenho certeza que vai ser muito divertido, a gente vai falar não só sobre filmes, mas sobre várias coisas. Já sigam lá as redes. Bom, finalmente assisti o novo Candyman. Muito obrigada a todo mundo que me mandou links pra facilitar, já que eu não consegui ir no cinema. E eu sei que vocês estavam ansiosos por esse vídeo aqui, então bora começar, mas antes não se esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, já deixa o like logo no início, ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas, isso ajuda muito na divulgação. E bora falar de terror. Lembrando que quando tiver spoilers eu vou avisar. O longa inicia em 1977 em Cabrini Green, que é um bairro periférico com a população majoritariamente negra, e aí um garoto tá indo levar suas roupas na lavanderia, as roupas da família, e se depara com Sherman Fields, um homem que está sendo perseguido pela polícia, tido como o Candyman. Pula para 2019 e agora nós conhecemos o casal Anthony e Brianna. Eles estão numa social, no apartamento deles, com outro casal, é irmão da Brianna, e começa a contar uma história de terror. Ele fala sobre uma mulher que foi até Cabrini Green, a Ellen Line, atrás de lendas urbanas para pesquisar sobre, e acabou surtando, matando um cachorro e sumindo com um bebê. Isso mesmo, ele conta a história, um pedaço da história do primeiro filme lá de 1992. Rola uma certa tensão, logo ela se dissipa, a galera não leva muito a sério, lógico, mas o Anthony é pintor e ele tá tendo uma crise de produção, não tá conseguindo inovar nos seus quadros e tira daí inspiração para sua nova obra. Candyman. The urban legend is, if you say his name 5 times while looking in the mirror, he appears in the reflection and kills you. Candyman, ou A Lenda de Candyman, estreou agora em agosto de 2021, foi dirigido pela Nia da Costa e coproduzido e co-escrito pelo Jordan Peele. Diferente do que muito se imaginava, eu imaginava dessa forma inclusive, ele não é um remake ou reboot do filme lá de 1992, que foi criado a partir de um conto do Clive Barker, o The Forbidden. Ele funciona como uma sequência desse filme e mais do que isso, ele serve para revitalizar a franquia e trazer essa lenda para o período atual. Morena, eu preciso assistir o primeiro filme para entender esse daqui? Não, você não precisa, porque eles explicam ali um pouco, até nessa primeira partezinha do garoto lá contando a história. Mas se você já tiver assistido, as referências ficam muito mais saborosas. Por isso eu não ia, mas resolvi que vou fazer também um vídeo do primeiro filme, assim, com parte de análise e com parte de contação de história, que eu sei que vocês gostam. Bom, o aspecto de crítica social, racial, sempre foi muito forte, mas nesse filme ela é ainda melhor explorada e fica mais nítido qual a proposta da história. E não tem como não ficar pensando naquilo ali que está sendo mostrado e inserido para nós. No entanto, nem por isso o terror ficcional é deixado de lado. Ele é sombrio, ele é denso, tem umas pitadinhas de alívio cômico, entre aspas, mas é sangrento e bem construído. A direção da Nia é cheia de personalidade, nós temos enquadramentos muito bonitos, quando mostra o bairro, numa visão ampla, fica muito bem ali explícito na nossa cara o que ela quer nos transmitir com aquela cena, e também takes bem diferentes de quando, por exemplo, o Anthony tá lá pintando, então tem uma câmera que fica de cabeça para baixo, vendo ele de baixo, e nas mortes, que tem várias bem sangrentas, como eu comentei,
E são interessantes a forma ali como é captado, nem sempre mostra tudo, mas a gente entende direitinho o que tá rolando. Uma coisa muito interessante também é o uso de teatros de sombras de bonecos para contar, para mostrar os flashbacks. Nem sempre eles são trazidos como cenas comuns, como geralmente acontece nos filmes. Então, esse é um artifício que eu achei muito interessante, deixa lúdico, mas também bem sombrio. Definitivamente é uma produção assertiva e o elenco é uma grande jogada. São pessoas de verdade, a gente compra o que eles estão nos passando, seus sentimentos são muito bem transmitidos. O casal, Anthony e Brianna, feitos pelo Abdul e pela Teyonah, estão impecáveis lidando com aquela lenda que interfere na vida deles sem que eles queiram, mais ou menos. E assim, a forma como eles conseguiram ligar um filme de 30 anos atrás a esse como uma sequência de fato é muito bem feita, precisa, e eu particularmente não imaginaria uma forma melhor. Minha única ressalva considerável, digamos assim, fora pequenas coisinhas que nem vale a pena citar aqui, porque não é nada demais, é em relação ao final, que embora eu goste bastante, é muito bom, tem fanservice, passou muito rápido, rolou assim, se desenvolveu muito rápido, quando veio acabou, e eu queria ter visto mais daquilo tudo. Eu tava ansiosa e as minhas expectativas foram contempladas. Candyman. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história, então haverá spoilers, eu sugiro você pausar o vídeo, assistir o filme e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. O Anthony resolve ir a Cabrini Green e tirar fotos do lugar que já tá abandonado, digamos assim, né? O governo deu uma escanteada, eles falam sobre isso no filme. Primeiro, eles criam aquela comunidade e aí tornam ela perigosa e tentam acabar com ela depois. Enquanto ele tá andando por lá, uma abelha pica sua mão. Ele não dá muita bola, embora a gente já saiba o que isso significa, e aí ele conhece um morador de lá, antigo morador de lá, o William Burke. Esse cara é o gurizinho lá do início, e ele fala pro Anthony sobre a Ellen, que ela tava atrás do Candyman, e o encontrou. Ele explica que a polícia estava atrás desse cara do Sherman Fields, tido como Candyman, porque estavam sendo encontradas lâminas de leite dentro dos doces das crianças, entre outras coisas que estavam acontecendo. Quando ele viu o cara, ele gritou, a polícia entrou, mataram ele a pauladas, vamos dizer assim, praticamente, assim, não perguntaram, não fizeram nada, e foi uma cena muito, muito forte, inclusive mostra pra gente ali um pouco aquela coisa de não mostra, mas a gente entende o que tá acontecendo, mas as lâminas nos doces continuaram aparecendo, ou seja, Sherman era inocente. Quando ele vai pra casa, ele pinta o Sherman, um homem negro, sendo espancado, mostra pra esposa e fala sobre essa lenda do Candyman, que você tem que falar 5 vezes o nome na frente do espelho que ele aparece. Agora adivinhem o que ele faz de brincadeirinha. Sim, lógico, ele fala 5 vezes na frente do espelho, aí ela briga com ele de brincadeira e tal. Vai rolar uma exposição porque a Brianna é dona ali de uma galeria de arte com um outro colega, e o Anthony cria ali toda uma produção, um espelho que quando você abre, dentro do espelho estão as obras dele, muito interessante, e cada pessoa recebe um panfleto dizendo o que tem que fazer, né? Olhar pro espelho e say my name, diga o meu nome 5 vezes. A crítica detona o trabalho, ele bebe umas a mais e vai embora, a Brianna vai atrás, enfim, acabou a exposição. Fica só o sócio, parceiro da Brianna lá pra fechar com a estagiária, que ele fica de rolinho, e aí também temos uma crítica, porque provavelmente ela é bem mais jovem do que ele, se não menor de idade. E lógico, né, que naquela função ela acaba falando as 5 vezes na frente do espelho, e nós temos finalmente a primeira vez que o Candyman aparece. Na verdade, ele não aparece para nós. A gente só vê ele no reflexo do espelho, o que é algo muito interessante. E aí a gente tem, né, aquela lavação de sangue, embora não apareça muita coisa. No dia seguinte, a Brianna que encontra os corpos, ela tem um pesadelo e nós entendemos que o pai dela era artista, era pintor e se matou. E o Anthony já tá bem diferente. A mão onde a abelha picou já tá assim, ó, meio podre. E por óbvio, ele tá mais fascinado por aquela história e vai atrás dos arquivos que a Ellen, né, fez lá, a pesquisa dela, escuta uma gravação de quando ela foi a Cabrini Green. Daí o que acontece? Depois desses assassinatos, a crítica, aquela que detonou a produção dele,
passa a se interessar e ele vai na casa dela para eles conversarem. Ele a desafia a falar, né, 5 vezes. Aí papo vai, papo vem, ela levanta, vai no banheiro, a gente não sabe o que ela faz lá, mas o Anthony vai no corredor, se olha no espelho e enxerga o Candyman e sai correndo. À noite, ele tá bem transtornado, tá numa janta com a Brianna e, né, uma galera de negócios ali, e sai a reportagem no noticiário de que essa mulher, essa crítica, foi encontrada morta pelo marido no apartamento. O Anthony sai de lá, vai a Cabrini Green atrás do Burke para entender melhor o que estava acontecendo. Ele conta que o Sherman não foi o primeiro Candyman. O primeiro foi lá em 1890, quando um homem negro era muito estimado pelos quadros que ele pintava dos senhores brancos, mas acabou cometendo o pior crime que ele poderia ter cometido. Se apaixonou pela filha de um deles. Ele foi perseguido, espancado, cortaram o seu braço, enfiaram um gancho no lugar, passaram mel pelo seu corpo, largaram para as abelhas e depois tocaram fogo nele. Candyman seria uma lembrança da dor causada a todos esses homens pretos que morreram e morrem todos os dias de forma injusta. Ele existe para colocar medo, para deixar essa memória ainda que dolorosa ativa. O Anthony tá cada vez mais pirado, ele conta pra Brianna, lógico que ela não acredita, é meio agressivo e ela vai pra casa do irmão com medo. Aí entre isso, nós temos uma cena no colégio, no banheiro feminino de umas garotas ali, colegas, uma delas estava na exposição com a mãe, e aí resolvem falar, né, 5 vezes na frente do espelho, fazem bullying com uma menina preta que tá dentro de um dos banheiros, e aí é lógico, né, o bichão aparece, a gente vê só um pouco dele pelo reflexo do espelhinho de maquiagem que cai no chão da menina que tá dentro desse box do banheiro enxergando por baixo. E sangueira, gritaria, um Deus nos acuda. O Anthony, que já tá com aquela mão apodrecendo, subindo pelo pescoço, vai atrás da mãe. E lá a gente entende o quê? A Ellen, aquela vez que foi a Cabrini Green, que em tese surtou, matou o cachorro, roubou um bebê, mas depois, né, descobriu-se que esse bebê tinha sido pego pelo Candyman e ela ajudou a entregar o bebê de volta e tal, é o Anthony. O Candyman sempre esteve atrás dele e ela nunca contou nada com medo que isso viesse à tona, pois acabou vindo de qualquer jeito. A Brianna, que tá à procura do Anthony, vai atrás do William Burke lá na lavanderia, né, que ele é dono, enfim, mas ela acaba sendo raptada pelo cara e aí acorda já amarrada numa cadeira dentro de uma capela abandonada. Lá tá o cara e no fundo o Anthony, que daí já tá bem catatônico, bem fora de si, com metade do corpo tomado por aquela podridão de quando a abelha picou e parece, assim, né, a estética, uma colmeia de abelhas. É muito bem feita a maquiagem. Inclusive, se você tem aquela fobia de pontinhos, cuidado, tá? Se a gente achava que o Anthony estava enlouquecendo, o Burke já passou do ponto há horas. Por quê? Porque ele quer recriar o Candyman, um novo Candyman. Daí ele corta o braço do Anthony, enfia o gancho. A Brianna, que tava com uma caneta na mão, consegue cortar ali a fita que tava prendendo ela, sai correndo, o Burke vai atrás, rola uma perseguição, mas no final das contas ela mata o cara assim, ó, a canetada. O Anthony chega, a gente pensa, tchau Brianna, mas não, o cara tá desmaiando, tá morrendo, coitado. E aí adivinha, a polícia chega, nem pergunta nada, sai atirando, como sempre, e mata, de fato, o Anthony, que já estava ali estirado no colo da Brianna. Eles prendem ela, colocam dentro da viatura, o policial entra e, né, dá aquela conversada, aquela chantageada, fala o que tem que falar, porque daí a gente livra, senão tu vai ficar de cúmplice presa pra sempre. Elas assim, deixa só eu me olhar no retrovisor que eu falo o que tiver que falar, não tem problema. Ele não entende muito bem, mas vira. E ela fala 5 vezes e vem o Candyman agora como Anthony. É mais uma cena muito interessante porque a perspectiva é de dentro do carro, então a gente só vê aquela matança rolando na rua, assim, não dá pra enxergar muito bem, mas aquela coisa. Ele vai ficando cada vez mais envolto naquele monte de abelhas, não dá mais pra enxergar direito. Sai, a Brianna vai atrás e aí quando as abelhas saem um pouco do rosto, aparece o primeiro Candyman lá de 1992. E aí o fanservice tá de fato servido e ele fala, conte para todos, e o filme acaba. Tell everyone.
Gente, não é um filme perfeito, mas tirei meu chapéu, achei uma produção muito boa. A direção da Nia da Costa é muito interessante, muito bonita. O elenco tá maravilhoso, vale a pena vocês assistirem se ficaram aqui só escutando eu contar, por aquela curiosidade de sempre. Você que já viu, o que achou de Candyman? Supriu as suas expectativas? Deixem aí nos comentários. Não se esqueçam do nosso encontro lá no dia 4 de outubro, às 19 horas. Me sigam lá no Instagram, @Morena dos Anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.